Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Zacarias. Vamos juntos para o capítulo de número 9. Zacarias, capítulo de número 9. Vamos retomar o estudo do livro. Nós ficamos no capítulo de número 8, estudamos todo o capítulo de número 8. E vimos que a profecia bíblica, ela sempre teve um objetivo: manter o povo de Deus com foco na fé, ou tendo por foco a fé em Cristo. O final do capítulo 8 nos chama a atenção para esta realidade, quando Zacarias é um dos livros onde as profecias messiânicas elas são extremamente abundantes. E nós notamos que no versículo de número 23, a conclusão do capítulo 8, versículo 23 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O propósito por que Deus chamou um povo para si era para que todas as nações elas fossem então direcionadas, dirigidas, para todas elas fosse apontado o Messias. A promessa de que os judeus conduziriam as nações até o Messias, nós sabemos, ela falha entre os homens, mas a linhagem real prometida, a linhagem de Davi, ela é perfeitamente restaurada na pessoa de Jesus Cristo, aquele judeu por quem todos aqueles que segurassem na orla de sua veste, o sinal da condução, do sacerdócio, seriam conduzidos até a salvação, seriam levados até a presença de Deus. No capítulo de número 9, as profecias elas continuam e elas sempre preservam esta importante lição para o povo de Deus. Nós devemos viver o presente, olhando sempre para frente, sempre numa perspectiva futura de glória e de graça da parte de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que somente as narrativas bíblicas elas são importantes para nós, e se fizéssemos isso nós esqueceríamos toda a função, por exemplo, da poesia na palavra, na literatura bíblica. O que nós notamos aqui, por exemplo, é que uma descrição poética ou uma apresentação poética de fatos ou de acontecimentos também tem uma função gloriosa, assim como as profecias, assim como as narrativas, tem uma função de consolar o coração aflito, de trazer ânimo a um povo cansado, a exterminar ou destruir dos corações a angústia, os conflitos, e fazer com que, mais uma vez, a fé esteja focada no Messias. A fé esteja focada em um rei messiânico. O que nós olhamos no capítulo de número 9, ou o que nós vamos aprender hoje, é que esta profecia poética, então nós encontramos aqui uma profecia, ela está envolta em poesia, ela mais uma vez traz o seu motivo central, apresentar o Messias, apontar para o Messias, e ela vai explicar como estes eventos eles se desdobrariam até a vinda de Jesus. Lembrem-se que a palavra Messias é a mesma que na língua grega Cristo, Messias na língua hebraica, Cristo na língua grega, e que quer dizer ungido, ou o ungido. Jesus Cristo é o Messias ou Cristo porque é o ungido de Deus, ou foi separado por Deus, o seu Filho unigênito, para redimir, salvar, justificar, trazer salvação para o seu povo. Então, notem que estas profecias elas ocorrem no século V a.C., mas elas já descortinavam para o povo o que iria acontecer na história das nações. Nós olhamos os detalhes apresentados aqui no capítulo 9 e percebemos uma precisão extraordinária das profecias bíblicas. Nós notamos isso e percebemos como é importante, quando nós estudamos a Bíblia, acompanharmos aquilo que a história ensina e relata, não para confirmar ou não para corroborar o que a Bíblia já ensina, mas para, olhando a história, percebermos como Deus sempre esteve à frente de tudo, sempre anunciou tudo com antecedência, sempre falou a verdade com precisão, para que o povo não duvidasse. Mais uma vez a temática aqui, irmãos, ela permanece, para que o povo não caminhasse por vista, mas andasse por fé.
Então, mais uma vez, olhamos para Zacarias, agora capítulo 9, eu peço a atenção dos irmãos, e no capítulo 9 nós vamos perceber um palco sendo montado e um rei messiânico sendo apresentado. Nós vamos encontrar esta descrição nos capítulos 9 e 10, nós não vamos tratar do capítulo 9 todo hoje, e também não vamos entrar ainda no capítulo 10, obviamente, mas nós já vamos começar a perceber e, mais uma vez, notar como o Senhor, então, com notável precisão, revelou detalhes do que aconteceria com as nações em preparação para a chegada de um rei messiânico. Olhem novamente, então, capítulo 9, peço a atenção de todos, eu irei fazer a leitura, ou farei a leitura a partir do versículo 1. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força. Ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, e não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, e nos ajuda, ó Senhor, a entender a Tua palavra, o significado das profecias, e também entender como estas, na Bíblia, aparecem muitas vezes envoltas de poesia, para confortar o coração aflito, para não permitir que aqueles que esperam no Senhor se esqueçam da bondade e da misericórdia de Deus, do seu justo juízo sobre as nações e sobre aqueles que se voltam contra Ele, da esperança para aqueles que aguardam a Cristo, o Salvador de todo aquele que nele confia. É no nome dele, nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Dos versículos 1 a 8 do capítulo 9, nós encontramos aqui uma cena sendo montada, um palco sendo montado,
onde Deus então ele vai narrar acontecimentos verdadeiros, reais, históricos que iriam se cumprir na vida dos homens, dos reis, dos povos e das nações. O que é que deve nos chamar a atenção aqui e por que esses detalhes apresentados eles nos mostram uma precisão notável? Para aqueles que gostam de história ou para os estudantes de história, ou secundaristas, ou no ensino fundamental, ou na universidade, capítulo 9 aqui começa a descrever, a profecia ela introduz a conquista de um jovem chamado Alexandre o Grande, general dos exércitos macedônios, futuramente rei do império que era governado por seu pai, e que estava fazendo o seu caminho para a Índia. Era o objetivo de Alexandre o Grande. Mas esta conquista, ela estava espalhando o império por diversas nações. De fato, Alexandre o Grande foi um exímio estrategista militar, um guerreiro forte que liderou os seus exércitos e um grande conquistador. A história comprova tudo isso. E muito mais do que toda esta realidade, que é fato histórico comprovado, documentado, é percebermos como em todas as coisas, inclusive até na própria vida de Alexandre o Grande, Deus estava preparando o caminho para a chegada do Messias, de um rei messiânico. Então, olhem como é que tudo isso aconteceu. Naquele período, profecia, então, apontava para um evento futuro, como isto aconteceria. Para nós, como já se cumpriu, como tudo isso se desenrolou. As terras conquistadas, elas são apresentadas aqui. Vocês acompanharam a leitura comigo. Novamente, observem. Primeiro, há uma referência a respeito de Tiro. Era uma antiga cidade fenícia, ou da Síria, daquela região ali, Tiro-Sidom. Império Fenício ou da civilização fenícia. O que é que Deus diz a respeito deles? Olhem só, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4, eu convido vocês agora para que leiam comigo. Vamos ler juntos a palavra, vamos lá. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com eles sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. A descrição das terras conquistadas aqui, então, são apresentadas profeticamente por meio de uma poesia. Notem que a construção ela é bem bonita, como tudo é descrito, porém terrível. Primeiro, o Senhor apresenta uma sentença. A sentença é uma palavra pesada, é uma palavra de juízo. Esta sentença foi pronunciada pelo Senhor, então o profeta, mais uma vez, ele se apresenta como o homem que é porta-voz de Deus. Ele não tem uma palavra própria, mas ele recebe a palavra de Deus e ele tem, então, a missão de entregá-la e de falar ao público-alvo, para quem Deus direcionou a palavra. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Por que razão? O Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Deus governa todas as nações. Resumindo e sendo objetivo, Deus controla todas as nações. Então, por que a palavra de Deus ela traz conforto para o aflito? Ela anima e fortalece a fé do cansado. Ela faz com que a igreja erga sua cabeça, olhe para a frente e continue em marcha. Porque a nossa tendência é avaliar o presente sempre, sem observar os feitos poderosos de Deus no passado, e sem esperar com grande esperança ou com grande expectativa o futuro. Então, qual é geralmente a nossa mente escatológica? E eu digo aqui escatologia como a doutrina das últimas coisas. Guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos, tsunamis, vulcões. Jesus está voltando, vai ser agora. E como é que nós explicamos então que na história dos povos isso sempre aconteceu?
Se nós começamos a observar, ou se a nossa vida cristã se limita ao presente, esquecemos o passado e não olhamos para a frente. Jesus está voltando, sim, mas a sua volta só Ele mesmo sabe, e somente os céus, quando forem descortinados, revelarão. O crente não deve estar fazendo conta ou contabilizando os dias em que Jesus vai voltar, porque Ele não nos autoriza a isso. Mas pelas profecias nós somos animados a marchar. Os reinos daquele mundo eram fortes ou foram fortes, pujantes, determinados. Mas o Senhor então diz: eu coloco os meus olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Eu trago juízo sobre as nações, eu trago graça sobre o meu povo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Vejam só, quando você estuda a história da antiga cidade de Tiro, região do Líbano hoje, ela tinha sido no passado inexpugnável. Ninguém conseguia invadir a ilha fortificada. Por exemplo, os assírios sitiaram por 5 anos Tiro e não conseguiram entrar. Nabucodonosor por 13 anos e não conseguiu derrubar a fortaleza, muros fortes, espessos. Alexandre o Grande vem e com 7 meses apenas ele toma a cidade de Tiro. Será que Alexandre foi mais esperto e mais forte do que o poderoso Nabucodonosor? Será que ele foi melhor estrategista? Certamente em um ponto sim, em um ponto não. A grande realidade é que quando chegou o dia do juízo de Tiro, ela caiu nas mãos de um jovem conquistador. Até hoje, a cidade, por profecia, ela não foi restaurada em sua glória e beleza, mas o caminho de terra sobre o mar, denominado de toupeira e que foi feito por Alexandre, permanece para a memória das nações. Profecia precisa. Em quem nós vamos confiar? Nos telejornais que transmitem o que querem transmitir? Ou na profecia que não falha, a palavra de Deus? Tiro, então, foi literalmente, meus amados irmãos, raspada da terra. Marquem Zacarias e façam um exame comigo, ou uma leitura comigo de Ezequiel 26. Vai reforçar o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ezequiel 26, a partir do versículo 12. Ezequiel, capítulo 26, a partir do versículo 12. Não preciso lembrar que celular dentro da igreja tem que estar desligado ou mudo, né? Vamos lá. Ezequiel capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 14. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão do meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Alexandre o Grande, em 7 meses, tomou a ilha. Alexandre o Grande jogou as suas paredes ao mar. Alexandre o Grande foi usado por Deus para juízo de Tiro, para juízo das cidades dominadas pela Fenícia, ou das cidades fenícias. Voltem para Zacarias e vamos prosseguir. Notem que a calçada de Alexandre, como eu mencionei aos irmãos, ela permaneceu para a memória das nações, para que a verdade da profecia ela fosse atestada e a loucura do orgulho humano então também lembrada. E não fica por aí, vocês voltam comigo para Zacarias 9, e quando nós continuamos a nossa leitura, nós percebemos que assim também aconteceu com os filisteus, ou com a Filístia, versículos de 5 a 7. Vamos ler agora Zacarias 9, de 5 a 7. O que é que nos diz? Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá,
e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como jebuseus. Então há uma referência aqui clara da idolatria praticada, dominante na Filícia. Eles tinham a prática de comer carne crua ou sacrificial, semicrua, e beberem um sangue. Então, esta prática cultica, litúrgica, ela não era prescrita pelo Senhor, ela era abominável ao Senhor, ela era contrária àquilo que seria a verdadeira adoração a Deus. Notem, irmãos, que as nações, elas se levantam contra o Senhor, e elas fazem isso na forma de estabelecer os seus próprios deuses. Todas as nações têm os seus próprios deuses. Todas as nações, e até mesmo a mais ateia das nações, ela tem o seu próprio Deus. Notem que toda a idolatria, ela tem por objetivo fazer com que os homens não olhem para Deus, não glorifiquem a Deus, mas olhem para si mesmos. Toda a idolatria tem por objetivo afastar o homem da glória de Deus ou de viver para a glória de Deus. Os filisteus, então, eles sofreriam por conta disso. Eles sentiriam o peso da mão poderosa do Senhor. A profecia descreve que Asquelon veria tudo o que aconteceria com Tiro e Sidom, e então iria temer. Gaza sofreria grande dor. Ecrom teria iludido a sua esperança. O rei de Gaza iria perecer, e a cidade de Asquelon jamais seria habitada. Mas a descrição de tudo aquilo que ocorre, ou de tudo aquilo que é revelado, mostra também a bondade de Deus. Deus revela o seu juízo às nações. Deus descreve a sua gloriosa força como o Senhor dos exércitos. Mas quando Ele faz isso, Ele chama os povos para que contemplem a sua bondade. Deus revelaria a bondade de um rei messiânico para a Filístia. Ele não deixaria que a Filístia, ela perdesse ou ela não fosse alvo do grande amor, misericórdia e graça de Deus. E então, quando nós fazemos uma comparação com uma passagem no Novo Testamento, nos chama a atenção como Deus, ele prepararia a chegada de Jesus ou a vinda de Jesus, e como ele seria um rei totalmente diferente. Diferente do rei de Gaza, diferente dos reis de Tiro, diferente do próprio Alexandre o Grande. Abram comigo em Atos capítulo 8 e observem que quando um pregador de Cristo começou a anunciar o Evangelho, nos dias da nova aliança, quando a era messiânica ela foi inaugurada, a era dos judeus ela havia cessado. Atos capítulo 8, nós encontramos então o trabalho de Filipe como pregador, e depois dele ter pregado o evangelho para o eunuco de Candace, o oficial da rainha de Candace, nós encontramos o versículo de número 40. Lá, o último versículo do capítulo 8 nos chama a atenção. Vamos ler juntos o versículo de número 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O juízo foi anunciado no passado. Ele foi. Mas Deus revelaria a sua bondade ao apresentar às nações um rei messiânico? Sim. Lembrem-se que quando Deus ele comissionou os seus discípulos, e ele disse que eles deveriam sair, fazer discípulos, saindo pelo mundo, batizando os convertidos e ensinando-lhes o evangelho, eles então aguardaram por ordem de Cristo o poder para testemunhar. Atos capítulo 1 nos mostra que quando eles gostariam ou perguntaram ao Senhor qual seria o tempo da restauração do reino a Israel, Jesus disse bem claro para eles: não compete a vocês saberem de nada disso.
tempos ou épocas que foram destinados exclusivamente pelo Pai para si. É aquela mesma história daqueles que ainda tentam fazer contabilidade e contar números para a volta de Jesus. Jesus não compete só a vocês, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, mas não somente em Jerusalém, na Judéia, mas não somente na Judéia, em Samaria, mas não somente em Samaria, até os confins da terra. Filipe então começa a cumprir esse propósito divino, e para onde o Espírito o enviou, versículo de número 40, para uma cidade chamada Azoto, ou Asdode, região da Filístia. Lembram de Zacarias 9? O juízo, ele viria contra Asdode. O juízo, ele viria contra um povo bastardo que habitaria em Asdode. A soberba dos filisteus seria exterminada. Mas Deus não deixaria de sustentar e preservar um remanescente para si. Séculos à frente, o Senhor então enviaria Filipe e ele se encontraria em Azoto ou em Asdode. E o que é que ele ia fazer? Evangelizar as cidades até chegar a Cesareia. Vamos voltar para Zacarias e caminhar para a nossa conclusão hoje pela manhã. Versículo de número 8 agora nos mostra que, ao contrário do juízo que viria contra Síria, Fenícia, a Filístia, há uma promessa de que Jerusalém seria poupada. Versículo de número 8. É algo extremamente notável para nós aqui. Nós vamos perceber isto. Vamos ler juntos o versículo de número 8, Zacarias 9. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Então, as cidades previstas ou preditas pelo profeta Zacarias, elas seriam conquistadas por Alexandre o Grande, o jovem comandante das forças macedônicas. Ele viria com força, ele viria e traria ruína, desolação, destruição. Jerusalém não ficaria longe disso. A cidade não deixaria de ser conquistada. Depois que o império macedônico viesse a ruir, um terrível rei dentre os generais de Alexandre o Grande trouxe ruína, desolação para a cidade de Jerusalém, Antíoco Epifânio, da sua geração, da sua descendência, dos seus generais. Mas mesmo assim Deus permanece e sustenta o povo. Quando nós vemos a revolução dos Macabeus, eles lutam por uma dinastia por mais de um século, eles permanecem. Mas novamente a Judéia seria dominada, subjugada pelos romanos. Se nós olharmos apenas o desenrolar da história e das nações que dominam e das que são dominadas, esqueceríamos a promessa de que todo este caminho foi preparado para um rei. O Senhor diz que iria acampar ao redor da sua casa e defendê-la contra as forças inimigas, para que ninguém passasse nem voltasse, para que não houvesse mais opressão. E o profeta diz, tudo isso iria acontecer. E a descrição então final é que quando nós chegamos no versículo de número 9, e aí nós vamos entender o objetivo da profecia e por que ela diz respeito a um rei messiânico sobremaneira poderoso. E o motivo da alegria é porque, considerando o cenário e o contexto da história, o que é que iria acontecer? Versículo de número 9, prestem atenção. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Não seria Alexandre? Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. O Messias seria descrito
A apresentação desta profecia, no desenrolar do cenário da história dos homens e como seria descrito ou como foi descrito este Messias, um rei levantado pelo Senhor dos Exércitos, primeiramente justo. É uma referência aqui à justiça que iria caracterizar o seu governo. Ele iria decidir e com justiça promover o conhecimento da paz. A paz que não viria por meio das guerras, a paz que não viria por meio do derramamento do sangue, a paz que viria e alcançaria os corações através da gloriosa pregação do Evangelho. É fato. O Estado Islâmico hoje, junto com outros organismos terroristas, se levantam. Cristãos estão sendo perseguidos. A nossa irmandade na Ásia e na África, ela está sofrendo. Os exércitos precisam se levantar. Os guerreiros precisam combater o mal, mas isso não é suficiente. O mal não será apenas refreado pela espada, sim, ela é necessária. Mas quando vem aquela momentânea paz e os inimigos eles são destruídos, outros surgem. Que poder pode transformar e trazer glória e expansão ao Evangelho neste mundo, senão a pregação da palavra? Se não houver pregação da palavra, se não houver a justiça anunciada do príncipe da paz, jamais haverá verdadeira paz. Portanto, o Messias descrito seria justo. Segundo lugar, ele dispensaria a salvação. Ele teria por posse o direito de salvar quem ele quisesse. Ele é chamado de justo, mas também de salvador. Ele teria poder para dar salvação a um povo que não merece, porque ele é justo e por sua justiça cumpriria toda a lei e daria o seu próprio corpo por sacrifício. Ele coloca-se sob a lei que ele mesmo instituiu e ele toma sobre si o pecado do homem e sua pena. Ele seria salvador, ele traria salvação. Humildade também, outra característica gloriosa. Em contraste a Nabucodonosor, a Alexandre o Grande, ao próprio Dario, ele é humilde. Vejam a descrição de sua humildade, visualizada na profecia, na entrada triunfal que aconteceria mais adiante. Versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Sua humildade então seria revelada ao mundo. Que outro rei na história pôde se encaixar na descrição deste versículo? Aqui uma chamada importante para nós, meus amados irmãos. Os homens, mesmo após a queda, não perderam aquilo que Deus lhes concedeu, a imagem de Deus. Quando nós lemos a história, por exemplo, do jovem Alexandre o Grande, conquistador poderoso, guerreiro triunfante em batalhas, homem de grande sabedoria, inteligentíssimo, ele promoveu a cultura helênica entre os povos, de modo que até hoje nós somos influenciados pela cultura grega. Estabeleceu bibliotecas, ele gostava da cultura, mas o seu coração não servia a Deus. Ele não servia a Deus de todo o seu coração. Isso nos chama atenção para uma importante reflexão. Eu diria até a maneira como nós devemos pregar o Evangelho em nosso tempo contra aqueles que necessitam do Evangelho assim como nós. A principal e clara descrição da rebelião de Alexandre contra Deus é que ele era homossexual. Alexandre e todos os seus, quase todos, naquela época a cultura homossexual prevalecia. As mulheres, elas eram tratadas menos, ou tinham menos valor do que um cão. Se viam para a procriação. Para eles, o ápice de uma relação perfeita, sábia, era a relação entre um homem e outro homem. Os meninos já eram usados e abusados desde cedo por homens mais velhos.
Veja, nós não devemos ter medo de dizer isso, mas também não encabecemos a ignorante pregação que diz que estes homens, eles são tolos, eles são burros, eles são idiotas. Não, foram criados à imagem e semelhança de Deus, são capazes, dotados de inteligência, podem realizar determinadas obras que não sejam necessariamente danosas para a sociedade. Contudo, a pregação do Evangelho, ela é levantada e ela diz a sua prática é pecaminosa. O seu coração não pertence a Deus. Você deve curvar até mesmo o seu próprio desejo carnal à vontade de Deus, e você não foi criado para isso. Como Alexandre não foi criado para isso, e em que condição terrível morreu, envenenado e traído pelos seus. Mas não podemos, irmãos, encaixar aquilo que muitos estão querendo hoje nos acusar como igreja, de um discurso de ódio contra essas pessoas. Elas são imagem e semelhança de Deus como nós, pecadoras como nós. Do que elas precisam? Daquilo que nós precisamos, o Evangelho. De que nós tenhamos a coragem de dizer a verdade, e embora revelemos respeito por ela como pessoa, não aceitemos a sua prática. Assim como diariamente não devemos aceitar qualquer prática nossa que seja contrária à lei de Deus. Vejam que a descrição do Messias, o rei messiânico, não se encaixaria em Nabucodonosor, em Alexandre o Grande ou em nenhum outro rei desta terra, mas somente em Jesus Cristo, porque ele perfeitamente e completamente foi o único rei justo que teve poder para salvar o seu povo. Humilde, revelando profunda humildade, sendo Deus, não julgou como usurpação ser o próprio Deus conosco, mas se esvaziando de sua própria glória, enfrentou a morte de cruz. E ele veio para conquistar aquilo que é seu. Vejam que nessa teologia hoje barata, tola, idiota, os homens cantam nas igrejas: restitui, eu quero de volta o que é meu. Você não tem é nada. Tudo pertence a Cristo. O que você tem, o que eu tenho, o que desfrutamos nesta terra, pertence a Ele. A Bíblia nos chama mordomos. Nós cuidamos daquilo que Cristo nos confia. Uns mais, outros menos. Mas quem é dono de tudo? Eu finalizo então com o versículo de número 10. O versículo de número 10 nos lembra que este rei seria justo, salvador, humilde, conquistador, maior do que Alexandre, maior do que César, maior do que Nabucodonosor, maior do que qualquer outro. Versículo 10: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Assim, um rei messiânico profetizado aos judeus iria trazer paz onde só havia apenas guerra. Ele iria alargar as extremidades do seu reino de mar a mar. Ele traria um reinado global, universal, católico, ou seja, permearia toda a terra. E é o que ainda hoje nós contemplamos e vemos neste mundo. Irmãos, quando o pessimismo tentar tomar conta do seu coração, lembre-se que naqueles dias apenas uma nação servia ao Senhor. E daquele jeito, aos trancos e barrancos, mas apenas uma nação. As demais nações, todas elas arrodeando Israel, nenhuma delas servia ao Senhor. Quando o rei messiânico se revelou, quando Deus conosco cumpriu o seu propósito redentor, redentivo para o seu povo, não mais Israel, mas o Israel de Deus, a igreja, se espalharia sobre toda a terra. Não mais Israel como nação, me entendam, mas da igreja em Israel. A igreja de Deus não seria apenas localizada em uma nação, mas ela se espalharia sobre todas as nações. Ela alcançaria até mesmo os confins da terra. Eu finalizo lembrando que para este ano, não se constranjam se por mais de uma vez
eu repetir para vocês e para mim mesmo a necessidade que temos de encarnar de fato esta realidade para viver. De encarnar de fato essa realidade para continuar a marcha. De encarnar de fato esta gloriosa verdade de que a Cristo toda a honra e glória são devidas. E que esta glória e honra que são devidas a Ele não devem apenas ser expressas no domingo na igreja, mas ao sairmos da igreja, fazê-lo conhecido em todos os lugares. Nos envolvermos ainda mais com uma causa que é maior do que nós, que é maior do que a nossa igreja local, de que é maior do que a nossa própria vida. Que de fato, quando nós olhamos, mesmo no 5º século antes de Cristo, profecia tão gloriosa a seu respeito, nós somos encorajados e o nosso coração aflito ele é consolado. Deus nos abençoe, nos ajude e nos anime. E que para este ano continuemos firmes, mas façamos mais, não sejamos indiferentes para com o chamado do Senhor. Nos envolvamos mais com a obra missionária. Paremos de pensar apenas que a igreja significa este local aqui onde nós nos reunimos. Que entendamos que esta conquista de Cristo, ela se espalha, ela permanece, e que jamais existirá soldado aposentado nas fileiras do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, te agradecemos e te louvamos, porque neste dia temos o privilégio, mais uma vez, de recebermos a tua palavra. Nós te rogamos, ó Senhor, que tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, porque carecemos muito de Ti. Nós Te exaltamos, ó Senhor, porque mais uma vez o nosso coração aflito, a nossa alma, por vezes indiferente, ela é tocada pelo poder da Tua palavra, que nos revela que o Senhor nunca perdeu o controle da história, que o Senhor sempre reinou e reinará para todo sempre, que o Senhor mesmo estabeleceu um rei humilde, justo, salvador, conquistador, e que outro rei na história pode responder à descrição desta passagem ou de qualquer outra passagem na Bíblia. Nós te exaltamos por Jesus Cristo, nosso Rei, e suplicamos ao Senhor que a Tua palavra anime a nossa alma e nos faça sempre enxergar além, viver por fé e jamais por vista, e prosseguir em devoção, prosseguir em santo serviço, prosseguir aguardando novo céu e uma nova terra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.